Nesse episódio, eu vou mostrar para você as decisões de projeto que você aí do outro lado, projetista, precisa tomar, precisa definir para entregar um projeto completo para o teu cliente. A gente vai falar aqui de um modelo em 3D, que você está vendo aqui, um modelo realista, de um projeto aqui do escritório, de um edifício de múltiplos pavimentos, residencial, e a gente vai falar exclusivamente sobre esse banheiro. Você vai ver que a gente tem vários itens a serem definidos, serem pensados e serem analisados em um simples banheiro, com chuveiro, bacia sanitária e com lavatório. Eu sou a Júlia, engenheira civil especialista em projetos de instalações em plataforma BIM, e eu quero mostrar para você, projetista de instalações, que a gente, querendo ou não, estamos tomando decisões o tempo todo durante o projeto. Se a gente passa uma tubulação pela direita, pela esquerda, se o registro vai ser alto, vai ser baixo, se vai ficar 1,80 ou vai ficar 20 centímetros do piso, se a tubulação vai estar passando a 60 ou a 10 centímetros do piso, se aquela determinada tomada vai pertencer ao circuito 2 ou ao circuito 5, se aquele eletroduto ele vai passar embutido na laje, embutido no forro, se ele vai ter que desviar pelo piso. Todo momento a gente está tomando decisões no projeto. E também já quero te tranquilizar que muitas dessas decisões não são tomadas somente pela gente. A gente precisa estar em colaboração com os demais projetistas e também com o responsável, com o proprietário, com a construtora dessa obra. Então pode ficar tranquilo, tirar o peso aí das suas costas, porque nem tudo vai ser decisão sua. Você vai tomar junto com responsáveis por cada das decisões. Então vamos lá, primeiro ponto importante dessa instalação. Aqui, ó, no lado esquerdo, a gente tem um chuveiro, bacia sanitária e lavatório. Muito importante para a ligação de qualquer ambiente, ter registros de comando e controle de fluxo. Então aqui a gente tem o registro tanto de água fria quanto de água quente. A gente está utilizando a tubulação de PVC para água fria e PPR para água quente. Decisão: Júlia, qual tipo de tubulação eu vou colocar na minha instalação? Geralmente a instalação de água fria é de PVC, acho que 99,9% dos projetos que a gente atua aqui é em PVC, mas o que varia muito é essa tubulação aqui, ó, a tubulação de água quente. Por quê? A gente tem vários materiais de água quente e os materiais de água quente, eles variam não só no tipo de material, mas nas suas propriedades e forma de execução também. Então aqui a gente está utilizando o PPR por ser padrão da construtora, então foi definido juntamente com a construtora, que é o nosso cliente desse projeto. Então, o que a gente fez? A gente definiu qual ia ser o tipo de material, tipo de tubo que a gente ia usar para água quente. Por quê? Essas pecinhas que a gente tem de PPR, elas são diferentes das peças que a gente tem de CPVC, por exemplo. Não todas, mas algumas delas. Muda a nomenclatura, muda o diâmetro nominal, muda a lista de compras que a gente vai ter que emitir lá no final no quantitativo para o nosso cliente orçar e comprar futuramente lá na obra. Então a gente precisa já ter isso definido antes de lançar aqui no projeto, para a gente já fazer a modelagem, a gente fazer o dimensionamento, a gente fazer o projeto já com o material correto que o nosso cliente vai utilizar, tá? Quando a gente vai lançar um registro aqui dentro do Revit, a gente tem que lembrar do quê? Que esse registro, ele lá na obra, não é executado diretamente na tubulação. Ele precisa de adaptadores, que são essas pecinhas aqui, ó. Ó, a gente tem um adaptador na parte inferior do registro de gaveta, outro na parte superior, e a mesma coisa acontece para o registro de água fria também. Então a gente precisa inserir esses adaptadores com rosca que são ligados ao registro para a gente fazer essa instalação lá na obra, para isso aqui poder ser executado lá na obra, senão realmente o pessoal não vai conseguir executar esse tipo de instalação lá na obra deles.
E lembrando que isso acontece para várias outras peças aqui dentro do projeto. Válvula de retenção, registro de pressão, registro monocomando, qualquer tipo de válvula e ligação que a gente tenha com as tubulações, principalmente quando elas são metálicas, a gente precisa de adaptadores para ligar esses componentes efetivamente à tubulação. Então é muito bom que você esteja atento à forma de execução lá na obra para inserir isso aqui já dentro do projeto, tá? Ainda aqui na ligação do chuveiro, a gente tem o quê? Um registro monocomando. O que é um registro monocomando? É um registro que a gente vai controlar por um comando apenas, tanto para água fria quanto para água quente. Então a gente tem entrada de água fria pela direita e entrada de água quente pela esquerda. Sempre vai ser assim. A mesma coisa para registro. Registro de água fria na direita e registro de água quente na esquerda, quando tiver eles de pressão e também quando eles forem os registros de gaveta, tá? E é bem importante que você mantenha isso no projeto para não ser executado lá na obra da maneira incorreta. E aí, o que a gente constata de importante nessa ligação? Quando a gente tem essa ligação monocomando, vai estar chegando água quente e água fria nesse mesmo registro. E esse registro, por ser metálico, ele vai aquecer. E o que vai acontecer? Se aqui eu tiver uma pecinha de PVC, essa peça vai danificar com o tempo, porque ela vai aquecendo e o PVC ele não é resistente a altas temperaturas como o PPR, o CPVC, enfim, outro material resistente à água quente. Então a gente sempre precisa ter uma ligação aqui em volta do registro monocomando com tubulação resistente à água quente, tá? E obviamente depois que essa água é misturada, que ela vai subir para o chuveiro, ela também precisa ser uma tubulação de água quente, que aqui é onde a gente já tem água misturada. Mas pode acontecer que seja ligado só água quente, esteja passando só água quente por aqui, enquanto o lado de água fria vai estar fechado. Depois disso a gente faz a ligação da tubulação de água quente para a tubulação de água fria, que é onde realmente vai estar a água fria, tá? Definição importantíssima. Por aonde que a gente vai passar essa tubulação que vai para o lavatório? Você já deve ter visto que é muito comum fazer essa ligação a uns 60 centímetros de altura aqui, que ela vem para cá, né? E vai ligar lá na água quente também, não descendo aqui por baixo. Por que que a gente opta e também instrui o cliente, passa para ele as possibilidades de traçado dessa tubulação? Por quê? Quando a gente traça essa tubulação a 60 centímetros do piso, ela está sujeita a muita furação quando a gente tem marcenaria aqui. Porque o marceneiro dificilmente ele pede para ver um projeto, para ver um as-built aqui do banheiro. Ele simplesmente vai lá e faz a furação onde tem que fazer para instalar o móvel, para instalar a marcenaria. E a única coisa que ele vai ter visível nesse ambiente são os pontos, que são esses pontos. Deixa eu tirar aqui minha imagem. Ó, que são esses pontos aqui, ó, de água fria e de água quente e de esgoto. Então ele sabe que mais ou menos alinhado com esses pontos, ele não pode furar. Só que aí o que acontece? Se a gente traça essa tubulação de água quente, de água fria, por exemplo, vindo por aqui, ele já não sabe mais que altura que ele não pode furar, em que ponto que ele pode furar, que é permitido furar. Então, para não correr esse risco, a gente passa para o cliente essa possibilidade de fazer a tubulação rente ao piso. Aqui, no caso desse projeto, é uma construtora, né, que são os nossos clientes, e já era um padrão da construtora passar a tubulação longe da área de marcenaria. Então, a gente, além de definir isso com o cliente, com o responsável, a gente já coleta as informações de como a construtora costuma trabalhar, quais os problemas que ela tem na forma que ela costuma trabalhar, de que ela costuma executar, para fazer o quê? Um trabalho melhor, né? Conseguir resolver os problemas que ela tem hoje e passar para ela formas de execução, formas de melhoria nas instalações. Então, quando a gente tem, por exemplo,
um consumidor, um proprietário de uma residência que a gente vai fazer o projeto para ele, que ele é o nosso cliente. Ele não tem tanta noção quanto uma construtora que já executou várias obras. Então, para esse cliente, sim, a gente passa, ó, a gente tem a possibilidade de trazer a tubulação por baixo, por cima, pelo meio. Nesse caso, a gente pode correr o risco de ter furos lá na frente. Aqui a gente consegue desviar mantendo sem furos até uma altura de 10 a 15 centímetros do piso, tudo especificado no projeto. Então a gente já instrui o nosso cliente das possibilidades que ele tem para fazer uma instalação melhor, que funcione melhor lá na obra dele, tá? Então, definido isso, a gente vai fazer o nosso traçado, a gente já sabe por aonde fazer, por aonde ligar. A gente não vai ligar de uma forma, depois ter que refazer de novo, então a gente já sabe aonde ligar. Ponto da bacia sanitária. Ponto da bacia sanitária não tem mistério, aqui é uma bacia sanitária de caixa acoplada, sempre deslocado 15 centímetros para a esquerda do eixo da bacia. Então, a gente tem o eixo da bacia aqui, ela vai estar sempre a 15 centímetros. Essa medida X vai estar a 15 centímetros para o lado esquerdo. E o ponto de esgoto, ele vai estar a 30 a 31 centímetros da parede acabada. Então, o ponto de esgoto vai estar aqui, com essa medida Y, vai ser 30,5, que é o que os fabricantes recomendam, ou 31, tá? Por quê? Para a bacia não ficar tão afastada da parede quando tiver executado, e também para caber a bacia ali, para eles não ficar muito justo, muito próximo da parede e não caber a bacia com caixa acoplada nessa posição. Então a gente sempre deixa nessa distância de 30,5 a 31 centímetros da parede acabada. Então o pessoal, quando vai alocá-la na obra, precisa levar em consideração que além do tijolo, além do bloco, vai ter todas as camadas de revestimento ali, vai ter chapisco, vai ter emboço, vai ter a cerâmica, vai ter argamassa colante, o que vai dar uma espessura considerável. E isso é definido lá na obra. Lá na obra ele já tem a estimativa de cada construtora, é diferente do quanto de revestimento que vai ser naquele determinado ambiente, tá? Então, a gente sempre tem que respeitar essa informação e deixar ela visível e disponível, fácil de ser encontrada no projeto. Não dá pra gente dificultar essa informação lá no projeto, porque dificulta a execução lá na obra, né? Então, não tem mistério, aqui a bacia sanitária é sempre o padrão. Quando for de válvula hidra, aí é outra história, né? A alocação dos pontos é diferente, mas para a bacia de caixa acoplada, a gente mantém sempre esse padrão. Para o lavatório, o que a gente tem para o lavatório? A gente tem ponto de água fria, ponto de água quente, distância entre eles de 20 centímetros, então essa distância, vou colocar Z, essa distância é de 20 centímetros entre os pontos, e eu procuro sempre deixar o ponto de esgoto a 10 centímetros, né, para ele ficar centralizado ali. Então ele fica no meio, ele fica no meio do ponto de água quente e de água fria. Eu gosto bastante de deixar os pontos alinhados, né? A gente recomenda isso para execução também, para não ficar só aqueles pontos deslocados, porque depois de executado, o nosso cliente só vai ver esses pontinhos ali, né? Ele não vai ver a tubulação por onde que tá vindo. Então parece que foi mal feito, mal executado. Então ele vai ver só aqueles pontos ali que vai ser o acabamento do ambiente dele, né? Só esses 3 pontinhos que ele vai ver aqui. Então, a gente procura sempre deixar eles alinhados. Gosto de deixar o ponto de esgoto sempre abaixo dos pontos de água, para facilitar a ligação dos flexíveis, tanto os flexíveis de água fria e de água quente, quanto o flexível de esgoto, que vai vir o sifão ali. Então fica mais fácil de conectar, além de que essas alturas a gente não tem um padrão 100% definido. A gente segue algumas medidas máximas e mínimas, aluno Pro sabe disso, que a gente define conforme o cliente e conforme a utilização do ambiente. Se eu tenho aqui, por exemplo, um lavatório, que o meu cliente vai colocar uma pia de embutir, o meu ponto de esgoto não vai poder ser alto.
Por quê? Porque a gente não vai ter dificuldade em ligar o esgoto num ponto mais alto, sendo que a pia está mais baixa que esse ponto. Então, a gente precisa sempre adaptar a altura dos pontos para a necessidade do cliente, o projeto do cliente. Um ponto importante aqui na bacia sanitária é que a bacia sanitária, o ponto de água fria, sempre fica a 20 centímetros do piso acabado também. Tudo que a gente falar de altura em projeto é em relação ao piso acabado, não é a laje bruta. Então, a gente tem aí 5, 3, 7 centímetros de contrapiso, dependendo da obra, dependendo do cliente, a construtora. E a gente precisa colocar a medida dos pontos em relação ao piso acabado desses ambientes, tá? Então, aqui posicionamos os pontos de água fria e de água quente, sempre mantendo o padrão. Direita, água fria, esquerda, água quente, centralizado o ponto de esgoto. Deixar eles ali bem posicionados, bem cotados no projeto para facilitar a execução lá na obra e para que os pontos, depois de acabado, que é o que o teu cliente vai receber, fiquem bem executados, fiquem bem distribuídos também, tá? Aqui, agora vamos falar das definições e dimensionamentos do nosso tubo de queda e da nossa coluna de ventilação. Tá vendo que aqui eu tenho uma ligação direta do tubo de queda com a coluna de ventilação? Por que acontece isso? Esse é o primeiro pavimento que a gente vai ter coleta de esgoto, de efluente sanitário desse edifício. E aí, lá na norma, na norma 8160, a gente tem uma tabela que diz qual que é a distância máxima que eu tenho do meu desconector, caixa sifonada, até o meu tubo ventilador. Quando eu não excedo essa distância, eu faço a ligação da ventilação sem um ramal. Então, a gente já tem essa distância menor do que a máxima permitida pela norma e a gente faz a ligação direta dessa coluna com uma junção a 45 graus, né? Sempre a 45 graus. Aqui também é 45. E isso aqui vai até lá em cima, lá na cobertura, quando a gente faz a ventilação primária e sai lá em cima do telhado com um terminal de ventilação 30 centímetros acima da telha, fica lá fora do telhado mesmo. Então, a gente faz essa ligação direta sem a necessidade de fazer um ramal, porque a nossa distância do desconector, que é a caixa sifonada, que é o sifão que tem dentro aqui da caixa sifonada, é menor do que a distância máxima que a norma permite até o tubo ventilador, tá? Então, você precisa avaliar ali no seu projeto, não é sempre que você precisa fazer ramal de ventilação aí no teu projeto, o que facilita muito, porque aí o teu esgoto ele fica passando rente à laje, então você não tem um rebaixo muito grande e você tá protegendo o teu desconector sim, você tá seguindo a norma e ainda com uma margem aí de segurança, né? Porque essa distância que a gente tem aqui, nesse caso, nesse banheiro, é bem menor do que a distância máxima que a norma determina lá na tabela. E dá uma olhadinha aqui que essas tubulações, que é o nosso tubo de queda pluvial, esse aqui, esse é o tubo de queda de esgoto sanitário, essa é a nossa coluna de ventilação, eles estão dentro de um shaft. Ó, tá vendo que ele até tem um recuo aqui na tubulação de água, que ela vai lá para trás. Opa, não tá aparecendo. Que ela vai lá para trás, é porque toda essa tubulação aqui tá passando por esse shaft. E é nesse shaft que a gente vai descer essas prumadas, atravessando a laje e indo para o pavimento inferior. Que aí a gente vai fazer os desvios na garagem, por esse ser o primeiro pavimento tipo, então desce aqui, vai desviar lá embaixo nas garagens, e aqui ele passa fora em todas as prumadas. E tudo que eu passei para você aqui são decisões de projeto. Esse shaft vai ser aqui, vai ser em outra parede. A gente vai ter esse shaft no banheiro, vai ser no banheiro da suíte, vai ser na sacada, vai ficar atrás da porta, vai ser desse lado do box ou vai ser do outro. A bacia sanitária vem no projeto arquitetônico, mas e aí? Vai ser de válvula hidra, vai ser de caixa acoplada,
vai ter ou não vai ter uma ducha higiênica. Nesse caso, a gente já nem tem uma ducha higiênica, que normalmente fica entre a bacia sanitária e entre o box. Então, tudo é isso, são itens que você vai definir no projeto para desenvolver ele completo para o teu cliente, para realmente entregar para o teu cliente a solução lá para a obra dele, para já estar aqui prontinho. Todo o esquema que tu tá vendo aqui, realista, ele, completo, bonito, que o teu cliente também receba isso, mas que sirva para ele executar lá na obra, para ele levar lá para a obra todas as informações, as cotas, os diâmetros, tudo que ele precisa para executar, inclusive os quantitativos, né, que são uma parte bem importante do projeto, ele leva lá para a obra para eles executarem, para eles terem um norte do quanto que eles vão gastar. Vai sair lá do almoxarifado com as peças do banheiro da suíte. Quais peças ele vai precisar, quantos joelhos, quantas conexões, quantos metros de tubo ele vai precisar. Então, tudo isso a gente precisa entregar para o nosso cliente, precisa fazer essa solução completa. E para isso a gente precisa tomar essas decisões, essas definições junto com ele, porque é para ele esse projeto, é para ele essa obra. Então, se a gente tem, por exemplo, uma ducha higiênica aqui nesse banheiro, muda completamente o nosso traçado. Muda a distribuição dos pontos, muda o dimensionamento dessa tubulação, a vazão dessa tubulação. Então, cada um desses itens a gente precisa definir. E isso é muito importante da gente levar em consideração na hora de fazer a primeira análise do projeto, que é o primeiro momento que a gente pegou o projeto arquitetônico do nosso cliente, vai fazer o levantamento de cada um dos itens, seguindo um checklist do que a gente precisa de informação para fazer o traçado, para fazer o dimensionamento, para fazer o projeto dele. Então, se aqui não foi definido lá atrás que ia ter uma ducha higiênica, eu vou fazer todo esse meu apartamento aqui para depois o meu cliente me dizer que ele quer uma ducha higiênica em todos os banheiros do apartamento. Olha o retrabalho que eu vou ter. Então, é muito importante que a gente siga, né, um checklist, que a gente já tenha a orientação, por mais que você não tenha experiência com projetos de instalações, que você defina esses itens antes de iniciar o projeto, para você não ter retrabalho lá na frente. E é claro que, dependendo do projeto, dependendo das situações, algumas mudanças vão ser feitas durante o desenvolvimento do teu projeto. Mas lembra que quanto mais você evitar, quanto melhor for as suas definições iniciais, melhor vai ser para você. Você vai ter menos retrabalho, o teu projeto vai ser desenvolvido em menos tempo e você vai entregar um projeto ainda mais completo, sem causar nenhum incômodo aí pro teu cliente lá na frente.